Convidamos para compor a mesa a professora Mazé Santos. A professora Mazé ela é graduada em Pedagogia e mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará, licenciada em Matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é professora da Faculdade de Educação da UFC. Professora, ela é pesquisadora e orientadora nos programas de pós-graduação em Educação e no mestrado profissional em ensino de Ciências e Matemática. Tem diversos projetos de pesquisa e é interessante, né, professora, porque ela tanto é graduada em Pedagogia como é graduada em Matemática, então você vê, ela tem essas duas vertentes, a pedagoga e a matemática. Então, é uma pessoa que tem muito a contribuir com a gente. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou aqui no campo do IFCE Araruá. Estou muito feliz, muito agradecida pelo convite. Espero contribuir um pouco, porque a formação de cada um de nós se dá nesse contato com o outro. Então, que eu possa trazer elementos que a gente possa dialogar nessa tarde sobre o que é inovação pedagógica e os seus desafios. Compreendendo que a inovação pedagógica não é algo que a gente faz, mas que a gente desenvolve a partir de nossas próprias atitudes. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Eu, que como o professor Jonas falou, sou da Faculdade de Educação. Acho que está um pouco alto, não só? Está ótimo? Sou da Faculdade de Educação, da disciplina de Ensino de Matemática. E lá a gente tem também os nossos desafios quando falamos de inovação pedagógica. Para a gente começar a conversar, eu trago o próximo slide falando sobre o panóptico na sala de aula e a inovação. Né? Qual a relação que tem isso daí quando Foucault nos traz essa reflexão no seu livro Vigiar e Punir? Então, olhando para essa imagem, né? Como é que a gente pode pensar a inovação? Nós, ainda nessa concepção, nessa percepção de poder, domínio e controle. Se nós pensarmos como professores, nós estamos nessa concepção, olhando e vigiando e controlando tudo que acontece está ao nosso redor. Da mesma forma também como nos sentimos vigiados e dominados e controlados. Então, como inovar sendo completamente controlados e dominados, seja pelo sistema, seja pelos nossos grupos? Como fazer essa inovação? Nas nossas práticas, na nossa sala de aula, com essa concepção de controle e domínio como detentores de um poder. E aí, eu trago para vocês um pequeno videozinho para a gente refletir um pouquinho sobre essa ideia do domínio, controle e poder, que muitas vezes são os desafios para as nossas práticas pedagógicas inovadoras.
que é? Pronto, aí. Vamos ver se dá para aumentar aí. Bota no. Pronto. Aí coloca. Aumenta. Dá pra ver? Professor, o lugar dos alunos é nessa aqui, sentado, e o da professora diante do quadro. Um método de ensino contemporâneo. O Exame Nacional vai avaliar a efetividade do seu método de ensino contemporâneo. Sim, professora, já sabe que não. Acho que não deu para vocês entenderem bem o áudio, mas eu vou explicar. A professora já chega atrasada para a aula, né? Correndo. E aí, quando ela chega, os alunos estão eufóricos na sala de aula. E ela vai tentar começar a aula, mas tem um incidente ali de uns alunos e ela tenta controlar aquela situação. Mas nesse momento, o diretor que já estava vigiando a professora que tinha chegado atrasada também, com seus métodos contemporâneos questionáveis, né, na concepção dele, porque para ele a ideia de ensino é aluno sentado e professor diante do quadro. É isso que é o processo de ensino para ele. E aí ele chega e vê aquela sala toda, né, polvorosa, aí ele diz para a professora: o que está acontecendo aqui? Que você não está no quadro, os alunos sentados? E ela diz: são métodos de ensino contemporâneos. E aí ele diz: não quero saber o seu método de ensino contemporâneo, eu quero resultado. Nós vamos ter as avaliações, e aí, se você não tiver bons resultados, eu quero saber como é que você vai explicar esse método contemporâneo para o sistema. Né? Então, para a gente entender quanto nós somos, muitas vezes, impedidos dessa inovação pedagógica que nós buscamos, por medo de sermos criticados, se a gente fugir do tradicional, do que é convencional, e aí a gente não conseguir aqueles resultados que o sistema espera, e aí a gente cai nessa questão da burocracia, do sistema impõe, e dos próprios aspectos culturais, porque muitas vezes nós pensamos que da forma como fomos ensinados, também vamos ensinar os nossos alunos, né? Uma vez na sala de aula da pedagogia, uma aluna, eu mostrando alguns métodos contemporâneos de ensino de matemática, e aí ela me questionou: professora, eu aprendi, não foi assim, e eu vou ensinar do jeito que eu aprendi. Dessa forma, né? E aí a gente teve que passar um semestre conversando com ela, mostrando que a gente aprendeu de um jeito, mas nem todos nós aprendemos do mesmo jeito. Temos várias formas, vários perfis de aprendizagem. Portanto, não podemos ser professores apenas de uma metodologia, mas de várias metodologias que possam atender os nossos vários tipos de alunos na sala de aula. E aí foi muito interessante, porque depois essa aluna veio conversar comigo quando se tornou professora, e aí veio e trouxe os aprendizados que ela teve na prática e que ela viu
como é importante pensar de forma diferente. E a gente entende a responsabilidade, né, desses resultados. Vocês, nós, professores, quando nossos alunos vão fazer aquela prova do ENAD, por exemplo, que eles não têm os bons resultados. Então, quem são, né, os responsáveis por aquele resultado que não é tão bom? O sistema ou o professor? Em geral, os professores são os mais culpados desse momento. Né? Nunca é muito radical. Mas muitas vezes, nós professores não somos valorizados quando os alunos tiram boas notas. Às vezes, as boas notas são os alunos que tiraram, mas as péssimas notas são os professores que deram. Então, a gente tem sempre esse contraponto para estar pensando. Né? E aí, a gente sabe que a inovação pedagógica ela sempre traz esses desafios que a gente tem passado durante todo o nosso processo de ensino-aprendizagem. Uma sala de aula de 2 séculos atrás, né? Uma sala de aula, as alunas são alunas, todas muito bem disciplinadas e sentadas, muito diferente daquele vídeo que nós vimos anterior. Né? Olha só, aqui a gente traz uma reflexão também que ele Foucault, onde ele vai dizer que essa disciplina, esse controle, esse domínio, né, ele tem a ver com a produção de corpos politicamente dóceis. Né? Se nós queremos alunos sem engajamento, alunos calados, nós, como professores de matemática, muitas vezes chegamos na sala de aula totalmente possuídos, né? Demonstrando todos os teoremas que nós aprendemos durante a nossa graduação, e aí sentados estão nossos alunos, corpos dóceis, paralisados, escrevendo o que nós escrevemos na lousa. Então, onde está o nosso papel aí de professor, inovador? Né? Se produzindo corpos dóceis ou produzindo sujeitos pensantes. Mais uma outra sala de aula também que nos remete a 2 séculos atrás também, com a produção, como é que se produz indivíduos, né, tão disciplinados. Então, como é que a gente faz isso? O poder, né? O poder, o domínio e o controle. Então, essas 3 palavras vão nos acompanhar para a gente pensar como inovar, equilibrando essas 3 palavras, né? O domínio, o controle e o poder sobre os nossos estudantes. E também da gestão e da administração sobre também os nossos corpos, né? Porque nós também somos muitas vezes impedidos administrativamente de inovar, porque estamos também sendo controlados, dominados por um poder que nos impede também de inovar. E aí a gente olha para essas 2 salas de aulas com diferença de 2 séculos e podemos pensar, né, qual é a reflexão que fazemos diante dessas formas de poder que ainda de 2, 3 séculos atrás ainda nos impede de sermos professores inovadores no século XXI. Então, mudou. O que mudou de 20 anos, de 2 anos, de 2 séculos para hoje, né? Século XVIII, XIX, XX e quase, né, já bem avançado, já na 3ª década do século XXI. Então, são as nossas práticas discursivas que produzem determinadas formas de poder. Então, ainda praticamos esse mesmo controle, esse mesmo domínio sobre os sujeitos nas salas de aula. Nós passamos recentemente por uma pandemia onde algo que a gente ouviu muito foi a questão de se reinventar. Né? Quem ouviu
Ouvimos demais isso, né? E nós buscamos, trocando um pouco aí essa questão do reinventar por uma inovação pedagógica. E a inovação pedagógica ela não surge nesse período que nós passamos utilizando as tecnologias, que até parece que inovar, né, que a inovação pedagógica é ter tecnologia na sala de aula, é trazer softwares interativos para dentro da sala de aula. E a inovação pedagógica, ela está muito mais intrínseca às nossas atitudes. Porque nós, como professores, nós podemos muito bem não nos sentirmos bem com uma tecnologia, uma certa tecnologia, mas porque está todo mundo usando, eu também vou usar aquela tecnologia. E muitas vezes pode não se adequar à nossa prática, a gente não se sente bem utilizando. É como você usar um manequim 42 e querer entrar num 38. Vai ficar inconfortável, não vai? Você vai ficar bem desagradável nesse manequim bem menor que o seu. Então, que as práticas inovadoras, elas sejam adequadas à nossa prática dentro do nosso conhecimento, e não no conhecimento do outro, porque o outro está usando, eu vou usar. Está adequado a mim? Está adequado a minha disciplina? Está adequado a minha turma? Então, não fique preocupado se você não domina as tecnologias. É importante que a gente domine, mas não é a única coisa, a única fonte que vai gerar a inovação, porque a inovação está em cada um de nós como professores, nas nossas tomadas de consciência do que é ensinar e aprender do século XXI. Ontem eu sei que vocês ouviram que o professor Hermínio Borges Neto, não foi? Durante muito tempo, né? Eu soube que ele falou bastante e ele deve ter falado muito disso, né? E especialmente deve ter apresentado para vocês a metodologia Sequência Ferraz, que é essa possibilidade de nós professores termos essa tomada de consciência. E aí, na sala de aula, nós nos deparamos, né, como eu falei, nesse controle, nesse domínio e nesse desafio de ensinar quando nós temos uma ementa bastante extensa para dar conta, né, dentro de um currículo que é oficial e que eu tenho que cumprir, porque se eu não cumprir, eu vou estar sendo chamada a atenção pela minha gestão, pela administração, porque eu tenho que cumprir aquilo ali que está previsto no currículo oficial, no currículo acadêmico. E aí veio uma questão, né? Se a gente estiver pensando em inovação pedagógica, a quantidade ou a qualidade, né? Mais vale uma cabeça cheia ou uma cabeça bem feita? Então, como é que a gente vai fazer inovação pedagógica, enchendo a cabeça dos alunos, sem nos preocuparmos de fato na qualidade daquele aprendizado? Então, é importante a gente pensar sobre o que Mohan traz para nós, né? Esse grande pensador do século XXI, 100 anos, né? Vive e ainda pensando acerca do pensamento complexo do que é inovar nas práticas pedagógicas do século XXI. Não é enchendo a cabeça dos alunos, mas é colocando os nossos alunos para pensarem. E aí, essa questão de estar na sala de aula e na inovação, a gente fica pensando que todos os nossos alunos são iguais. Então, se eu passar uma prova para eles, o mesmo tempo na sala de aula, com o mesmo tempo, as mesmas questões, eu dei as mesmas aulas, do mesmo jeito, tudo foi igual para todos. Então, eu vou achar que eu estou atendendo a todos os meus alunos, e se um tirou 10 e o outro tirou 0, não é culpa minha, porque eu tratei os dois de forma igual. Não é isso? E aí a gente precisa pensar. Para uma seleção justa, todos fazem o mesmo exame. E aí a gente observa, né? Vocês conseguem ver aqui os animais que tem? Então a ideia é escalar pela água. Vocês acham
acham que esse exame está justo? É o mesmo exame, o mesmo tempo. Não está justo, não é? Então a gente precisa pensar isso na nossa sala de aula. Como é que eu vou fazer a inovação pedagógica, achando que eu estou atendendo a todos do mesmo jeito, da mesma forma, mas precisamos pensar à luz da equidade, né? Então, algo para a gente pensar: inovar para incluir ou incluir para inovar. E aí a gente sabe que, novamente, a gente vai se esbarrar na questão do controle, do domínio e do poder. Quem tem o poder, né? Quem tem o domínio, quem tem o controle sobre as nossas ações, sobre o que queremos de novo para o ensino. E aí a gente chega, vê uma professora completamente animada, né? Ela chega, só que ela está sendo novamente vigiada e controlada pelo currículo formal. E aí a diretora chega, né? Imagina o diretor de vocês, o coordenador chegando na sala, né? E o professor de matemática está aqui fazendo festa na sala de aula dos alunos. E ele vai chegar: que é isso? Que é isso, professor? Instituto Federal do Ceará. Vamos lá, vamos para a lousa. E aí o professor tem que ter subsídio para dizer: não, professor, aqui é uma sala de aula transdisciplinar. Aqui tem inovação, aqui a gente está trabalhando todo o conteúdo, só que de outra forma, né? Fazendo a inclusão de todos, cada um com o seu dom, com o seu talento, com a sua capacidade, desenvolvendo o mesmo conteúdo, só que de uma outra forma. E aí a gente precisa pensar de estar preparado, né? Para os argumentos serem válidos. Bom, e aí essa luta sempre que nós professores travamos no nosso dia a dia, né? A luta da inovação contra o pensamento conservador, né? Que também é nosso, porque, lembra da aula que eu falei? Nós fomos formados, né? Passamos por uma escola conservadora. Então, como é que a gente pode sair do pensamento conservador para o pensamento inovador? Não é simples, né? São os desafios da inovação. É a gente se colocar diante de cenários que tem algo de novo, que eu não vivenciei, porque se é novo, o termo já está dizendo, é algo que eu vou experimentar. E o que eu vou experimentar sempre tem uma questão de riscos, porque pode dar certo, pode ter problemas, é sempre uma experimentação, né? E nós, professores, precisamos passar por isso no nosso dia a dia, experimentar todas as aulas, porque a gente, muitas vezes, chega ao final da carreira e diz: eu tenho 20, 30 anos de experiência, mas muitas vezes tem 20, 30 anos de profissão, né? Mas nunca experimentou algo diferente, sempre fez aquilo que achou que o sistema, que atendia ao sistema. E aí você chega na sua carreira tendo anos de profissão e não de experiência. O professor Edinho, né, ontem já está bem próximo da aposentadoria dele, e assim, ele é um professor, né, que sempre ficou muito inquieto, buscando inovação, né? Ele está sempre ali. Então, ele é um dos professores que a gente pode tomar como referência de inovação, porque ele está sempre buscando algo novo, embora ele já tenha muita trajetória, sei lá, na universidade, deve ter uns 50 anos já de docência por aí, mas sempre nessa busca da inovação, né? E isso nos dá muito ânimo, muito estímulo, não é? Porque se ele já tem tantos anos de docência e está buscando a inovação, então vamos juntos, né? Vamos experimentar isso, que deve ser muito bom. A gente está sempre experimentando coisas novas. E aí, para experimentar essas coisas novas, a gente precisa romper com alguns paradigmas, né? Eu trouxe esses vídeos aqui, depois o professor pode passar, os professores assistirem os vídeos. A gente, às vezes,
chega no lugar e pega a fila, né? Aí está todo mundo fazendo isso, está todo mundo dizendo isso, então eu estou aqui também, né? Então que a gente possa, para romper os paradigmas e chegar à inovação, nós precisamos não pegar a fila, né? Não pegar a fila, mas sim entender por que estão todos ali na fila. É preciso mesmo estar? Né? Qual é o preço que eu vou pagar por não entrar nessa fila? Então, esse é o preço do professor inovador. Certo? E qual é esse papel, né, do professor inovador diante dessa proposta da inovação pedagógica? A ideia é que cada centro de professores, cada universidade, cada faculdade, a gente possa estabelecer ou uma coordenadoria ou uma pró-reitoria de inovação, que lá naquela coordenadoria ou naquela pró-reitoria tenha um grupo de professores que estejam pensando a inovação de forma colaborativa com seus pares. O que acontece com o maior desafio da inovação pedagógica? É a ausência de diálogo. Nós somos fechados nas nossas caixinhas, como de D'Ambrosio, nas nossas gaiolas epistemológicas. Então, muitas vezes, a gente não vê como uma área pode conversar com a outra. Então, a inovação pedagógica ela é inter e transdisciplinar. Então, o papel do professor é sair dessa gaiola epistemológica e trabalhar colaborativamente com seus colegas. E qual é o professor, o papel do professor na sala de aula? Né? O professor precisa entender que na sua sala de aula é só uma sala de aula altamente individualista, né? Cada um na sua cadeirinha, uma sala de aula onde a gente já vê um prenúncio de um trabalho coletivo e uma sala de aula onde a gente pode dizer que o trabalho é feito em grupo. Então, não tem como você fazer inovação pedagógica se você não vislumbra um trabalho colaborativo com o seu colega na sala de aula com seus estudantes. E aí, Paraná de Ford, né, que é um teórico, ele tem uma teoria chamada teoria da objetivação, ele é um teórico do Canadá, e ele diz que o saber não é só aprender, mas é também ser. Então, nós professores não podemos chegar na sala de aula, se nós queremos ser professores nessa perspectiva da inovação pedagógica, chegar apenas com o conhecimento do conteúdo, mas com outros conhecimentos, porque aquele sujeito é um sujeito completo. O conhecimento que eu vou trabalhar, ele tem que ter uma perspectiva para a cidadania, de direitos e deveres, das possibilidades de transformação daquele sujeito. Então não pode ser o saber pelo saber, mas o saber também que vise o ser. O professor deve trabalhar junto com o aluno, né? Então o professor ele não deixa o aluno sozinho, ele está ombro a ombro com o aluno. E ele não é o detentor do saber. Né? Nas salas de aula lá no século XVIII, XVII, o professor tinha um livro debaixo do braço. Né? O professor, o saber estava ao lado do professor. Mas hoje não. Hoje, gente, nós precisamos ser esses professores inovadores. Por quê? Porque o conhecimento em si está na internet. Os livros estão todos digitais. O conteúdo está em PDF. Então, como é que nós podemos trabalhar de forma inovadora? Hoje, os nossos livros de cálculo, né, nossos livros das teorias estão todos lá. Então, o aluno pode, um aluno bem preparado, pega daquele ler e aí o que nós vamos fazer? Né? Se o aluno já leu o livro todo. Então, o nosso papel é mostrar que não basta só ler, mas é preciso entender, compreender, desenvolver competências e habilidades para ter atitudes que venham contribuir para a transformação do ser. Porque só saber
não vale, não adianta. Gerar informação, apontar caminhos e se aproximar para compreender do outro. Não é? Isso requer muita habilidade, porque uma coisa que vocês devem ter dificuldades, porque eu tenho na minha universidade, é a discussão curricular. Somos muito fechados nas nossas áreas e a minha área é mais importante que a de todo mundo. Então, a minha área tem que ter mais tempo, a minha área tem que ser mais valorizada, a minha área é muito importante, o aluno não pode deixar de ter esses conhecimentos que eu, professor, tenho que ele precisa ter, da mesma forma do outro colega. Então, como é que a gente faz para transversalizar isso aí? É dialogando com o colega e vendo os pontos de interseção para poder a gente trabalhar de forma colaborativa. E aí sim poder inovar junto, em conjunto. E como é essa sala de aula inovadora? Né? Essa sala de aula inovadora, ela tem metodologias contemporâneas, né? Vocês já ouviram falar muito, com certeza, das metodologias ativas. Né? A gente não pode, com a sala de aula, pensar em estar passando conhecimento para os alunos, mas a gente pode trabalhar com a questão da sala de aula invertida, né? O aluno já traz conhecimento para a sala de aula e nós, professores, vamos problematizar esses conteúdos com ele em sala de aula. E isso faz toda a diferença, né? A gente não ser aquele professor que está ali para repassar, mas sim para trabalhar o conteúdo com ele, né, de maneira crítica, criativa, analítica, reflexiva. Entendendo que o aluno e o professor, eles representam todo e não apenas partes. Então, assim, a gente não pode se entender como professor separado do aluno. Somos juntos, formamos o todo desse processo de ensino e aprendizagem. Fazemos parte desse conjunto. Não podemos pensar que ensinar tem como resultado a aprendizagem, mas entender que a aprendizagem ela é o ponto mais importante desse processo, desse todo. E nessa sala de aula, né, só reforçando o que eu já falei, professor é o dono da verdade, né, mas ele contribui para que o aluno tome consciência do seu saber. É importante romper com esses paradigmas, né, especialmente esse paradigma do poder, do controle, do domínio sobre o outro. Esse ambiente da sala de aula é um ambiente colaborativo, nessa relação professor e aluno, que é mediado por ética e moral. É também importante estabelecer essas regras, né, que vão dar limites entre o professor e aluno. O que o aluno espera de mim, o que eu espero do meu aluno. Isso também é muito importante. Muitas vezes a gente chega na sala de aula no primeiro dia, né, a gente diz assim: eu quero que vocês façam isso durante o semestre. Sim, e você, professor? Será que a gente diz para o aluno: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Eu vou fazer isso também. Será que eu faço os meus deveres no semestre? Eu só como os deveres do aluno? Então, é uma relação super importante para que essa sala de aula seja dinâmica e inovadora. E as nossas aprendizagens, gente, elas não podem estar dissociadas do socioemocional. Então, assim, nossos alunos como sujeitos, como seres, né? Nós precisamos entender que isso intervém muito essas relações socioemocionais, né? Competência socioemocional. Então, nós precisamos também, lembra daquela figura, o exame é o mesmo, mas será justo para todos? Né? Então, essas relações socioemocionais e também outras questões que a gente sabe que tem na sala de aula, né? Alguns alunos que apresentam deficiências que nós também precisamos estar atentos a elas. E aí, nessa perspectiva dessa inovação pedagógica, visando, né, esse ensino inovador para responder os desafios do século XXI, que nós podemos aqui passar a tarde inteira pensando, mas não vamos chegar às soluções, porque se a gente tivesse a solução, a gente nem falava de guardar no meio-dia, né? A nossa situação aqui é pensar, refletir e
tomar uma atitude, né, de não querer ser aquele professor que vai para a sala de aula só repassar conteúdo, mas vamos propor processos de desenvolvimento, uma visão ampla de possibilidade de uso daqueles conhecimentos em outros contextos, garantir o crescimento e desenvolvimento dos nossos alunos e, principalmente, inspirá-los, encantá-los e mostrar para eles a importância de ser criativos em relação a esses conhecimentos, né? Como seres inovadores, especialmente nós que estamos nos cenários das universidades, né, dos institutos do ensino superior, preparando sujeitos que vão atuar ou de forma técnica em alguma empresa, em algum setor, mas também formando professores que vão para a escola também ser professores. De que forma esses alunos, esses nossos alunos, né, vão chegar nesses ambientes onde eles vão trabalhar, né, que nós possamos ter orgulho desses profissionais que nós estamos formando. E aí, aqui também eu deixo essa reflexão de uma sala de aula adulta, né, com computadores, interligado à internet, mas a gente pensando que muitas vezes, né, como eu já falei inicialmente, as tecnologias, elas não são a inovação. A inovação, gente, é o professor. Quem é inovador é o professor. As tecnologias, elas são suportes que podem nos proporcionar a inovação se nós tivermos uma tomada de consciência do que é ser inovador, né? Porque a gente pode utilizar o data show em todas as aulas, mas apenas para evitar escrever no quadro. Isso, até que ponto isso é inovador? E aí a gente pode fazer aquela reflexão do que nós passamos na pandemia. Muitos de nós foi para a telinha do computador, né, aquela salinha lá, fazer o que nós fazíamos no presencial. Alguns porque não sabiam como fazer diferente, né? E aí a gente se apegou àquilo ali. Às vezes a gente pensa, o que a gente conseguiu aprender durante a pandemia, a gente vai desprezar agora, quando estamos no presencial, o que foi que ficou de bom e de inovador quando estávamos lá na telinha, né, olhando lá do outro lado, muitas vezes lá não abriam as câmeras, nem ligavam os microfones, e nós ficávamos dando aula só para as letrinhas, às vezes para as fotos. Ela não era bem complicado para nós, né? Então, o que tinha de inovador? Era altamente tecnológico, né? Era uma sala de webconferência ligada na internet e tal. E as minhas aulas eram inovadoras e os seus alunos estavam engajados, né? Então, são reflexões para nós fazermos diante desses cenários que passamos e que não estamos livres de passarmos novamente. E aí, cenários que nós precisamos superar diante disso, né? A transmissão de conhecimento nessas aulas não é condenar as aulas expositivas, elas são altamente importantes, não é isso? Mas elas não podem ser só isso, né? Eu não posso ser só um professor de aula expositiva o tempo inteiro. Eu também preciso buscar outras formas de usar as minhas aulas expositivas com outras possibilidades de interação dos seus alunos, né? Na sala de aula tem que ter diálogo. Os conteúdos descontextualizados, né? Pensar de que forma esse conteúdo faz sentido ao aluno. Perguntar, faz sentido para você esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui hoje? Né? Faz sentido? Pensar também nos nossos currículos, que são muito rígidos. Sempre que a gente vai fazer uma reforma curricular, não sei aqui, mas lá na minha unidade é uma confusão. Por quê? Porque nós não queremos currículos flexíveis, estamos sempre buscando a obrigatoriedade nas nossas disciplinas. Né? A avaliação, né? Aquela avaliação que apenas valoriza a memorização,
reflexão, distanciamento cotidiano, uma sala de aula onde o professor é o protagonista e não o aluno, ausência de articulação dos projetos de extensão, ensino e pesquisa, pois que a gente precisa entender é que o ensino está intrinsecamente relacionado à extensão e à pesquisa. Nossa sala de aula é um ambiente de pesquisa, nossos alunos, né, são potenciais extensionistas, precisamos ter essa visão, e que o perfil do nosso egresso ele não seja estrito à especialização. Se ele está sendo graduado em matemática, ele só vai aprender conteúdo de matemática, né? Só os nossos teoremas aqui. A ausência de políticas de permanência e conclusão do curso, né? Colaborar para que o aluno possa, de fato, finalizar o seu curso de forma otimizada. A gestão institucional centrada nas lideranças, né? Você conhece esse termo. O desenvolvimento tecnológico apenas pautado numa inovação, que essa inovação ela não traz elementos importantes, né, transformadores para dentro da sala de aula. Uma missão institucional orientada à aprendizagem ativa com foco na formação do profissional empreendedor, né? Essa formação empreendedora. Nós precisamos pensar a importância de ter dentro das universidades um ambiente que fomente a formação. Esse espaço aqui que vocês criaram para discutir, né, ensinar e aprender, achei muito interessante. Esse momento de reflexão é um momento que a gente precisa ter em todo o semestre, né, cultivar. Parabéns a vocês que estão aqui dedicando o tempo para pensar, né? Porque ali naquele cartaz tem, no início era o professor, olha só, né? Tudo era o professor, mas agora tem outros fatores que a gente precisa considerar. E o nosso aluno tem esse papel importante aí para que a gente possa fomentar essas questões, né? Trazendo para dentro da nossa sala de aula, dentro dos nossos processos de aprendizagem, esses fatores que possam colaborar para o desenvolvimento das nossas práticas pedagógicas. Ainda precisamos comentar, né, o perfil do egresso, né, que ele seja ético, analítico, reflexivo, humanista, com formação profissional empreendedora, né, e uma construção de conhecimento coletiva, né, colaborativo, o diálogo com os colegas é muito importante. Como ser inovador e responder aos desafios do século XXI? Essa pergunta é para vocês pensarem aí, né? Temos muitos desafios. Próximo. E aí, quais são esses cenários, né, com potencial inovador? Precisamos aprender a desaprender. Eu aprendi assim, você sempre assim, né? Não é bem assim. Precisamos desse processo de desaprender. Estar aberto às novas possibilidades para quê? Para reaprender. Disposição também para reconstruir, né, os conhecimentos em conjunto. Romper de uma forma unilateral, né? Precisamos ser esses professores transdisciplinares. Precisamos dessa participação, coparticipação, interação, articulação das nossas áreas com as outras áreas e dos nossos colegas. Não é fácil, viu, gente? É por isso que o nome é desafios. Todos são desafios. A gente precisa pensar que eu quero enfrentar esse desafio, é importante, vai modificar, vai transformar a minha prática pedagógica, eu vou ser um professor melhor, daqui a 10, 20 anos, né? Foi importante eu mudar minha atitude diante das minhas práticas pedagógicas? São questões que a gente precisa fazer, né? Então, esse co-construir, né, pensando sempre nesse pensamento sistêmico, né, onde o todo é muito mais importante que as partes, né? Então, às vezes a gente
preocupado com as partes. Entender que sua disciplina é importante, a minha é super, hiper, mega importante. Mas ela sozinha, ela forma um profissional? Ou precisa de um conjunto de disciplinas para formar esse profissional? Então, se precisa desse conjunto de disciplinas para formar esse profissional, por que eu não trabalho de forma colaborativa com os meus colegas? Uma questão para a gente pensar. E aí, o investimento na formação continuada, Esse ambiente aqui é super importante e propício a essa formação continuada. E que a gente possa preparar, possa planejar cada vez mais formações continuadas para os nossos professores. Porque nós temos muitas dificuldades. O mundo está em movimento o tempo inteiro, o conhecimento não para. A ciência diz hoje que uma coisa faz mal, amanhã ou hora depois ela diz que não, faz bem. E nós precisamos estar acompanhando esse processo de desenvolvimento. Tudo é muito mutável e nós, professores, precisamos estar bem preparados, atualizados e mais do que isso, precisamos ter um conhecimento profundo dessas questões para poder termos condições de travar debates analíticos com os nossos estudantes. E as avaliações, elas não serem apenas de responsabilidade do professor, mas o aluno entender que ele tem uma coparticipação. Não é a nota que eu dei ao aluno, não é a nota que o aluno tirou, mas juntos nós construímos no processo esse resultado, numa tomada de consciência. E aí vem D'Ambrosio, trazendo essa reflexão de que devemos sair das nossas gaiolas epistemológicas, onde nós só estamos vendo a nossa disciplina, o nosso conhecimento, que é o mais importante para nós, e a gente sair e ver lá do outro lado um mundo inteiro de possibilidades que a gente pode trabalhar junto. Então, é um convite para todos abrir as suas gaiolas epistemológicas, as suas possibilidades, para que a gente possa construir juntos um conhecimento para além das nossas disciplinas, porque isso é a transdisciplinaridade, é algo que vai além, bem além. E aí não buscar apenas os resultados a qualquer custo, Lembra daquele diretor? Olha, eu não quero saber dos seus métodos contemporâneos, não. Eu quero o resultado. Que o resultado seja para nós a consequência de um trabalho que nós fizemos, de um trabalho justo, onde todos tiveram as mesmas possibilidades. Não é uns andando e outros voando, não. É todo mundo dentro das suas possibilidades, juntos construindo um resultado que seja transformador, que não seja quantitativo, mas seja qualitativo, que tire o sujeito do seu status quo e coloque esse sujeito numa situação de desenvolvimento, de transformação. E esse sujeito entenda quais são os seus direitos e os seus deveres diante desse conteúdo que você, professor, está possibilitando a ele de conhecer, de aprender, de desenvolver, de melhorar e de se formar como um profissional que será de grande importância para a sociedade. E aí nós chegamos a esse momento de reflexão, vamos prospectar coisas que nós queremos como professores para a inovação. Que o Instituto Federal de Educação possa ter um espaço de reflexão sobre a inovação pedagógica, que os professores possam ter um papel importante dentro desse cenário dessa inovação, que eles falem das suas dificuldades, dos seus desafios, e que possam pensar juntos, coletivamente, como se transformar, como melhorar, como ter qualidade
na educação superior de forma justa, de forma democrática para todos, e que essas mudanças, né, de atitudes transformem a sua inovação pedagógica, inovação curricular, principalmente, né, para poder gerar essa inovação pedagógica. A gente também precisa refletir sobre esse currículo que nós praticamos, seja o currículo oficial e seja também o currículo oculto, que está dentro das nossas salas de aula, que perdeu as nossas mentes e que a gente impregna os nossos alunos desses currículos ocultos, e que essas ações elas façam diferença nessa formação profissional dos nossos acadêmicos, dos nossos alunos, e que possam movimentar o ensino de forma significativa, de forma que transforme, né, os nossos estudantes em seres pensantes, criativos, excelentes profissionais. E aí, só para apresentar aqui a vocês meu grupo de estudos, grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem, que são algumas das nossas atividades. Acabamos de fazer lá na Escola de Verão, com estudos avançados. Temos até alguns membros ali, ó, esse livrozinho aí azul, vieram aqui prestigiar o evento, aqui também está me ajudando, né, professora Filó. E vocês estão convidados para conhecer. Nós trabalhamos na currículo, formação de professores, avaliação, políticas públicas, né, voltados um pouco para a educação e para a matemática. Algumas das nossas referências, para que vocês possam aprofundar mais um pouquinho, e dizer para vocês que a inovação pedagógica ela só vai surgir, né, quando nós decidirmos mudar a atitude, né, porque não são as tecnologias, não é a educação à distância, não é o ensino remoto, não são os aplicativos que surgem todos os dias, mas a nossa tomada de decisão, a nossa tomada de consciência do que nós queremos para os nossos estudantes no século XXI e qual profissional nós queremos apresentar à sociedade. Então, é isso e muito obrigada. Dar uma nova palestra. Me convidem novamente para aprofundar os assuntos. Professores, né? Talvez até vocês entrem em choque com o que eu vou falar agora. Professor Emanuel, né? Emanuel? Quando os meus alunos chegam na sala de aula, no 7º semestre, no ensino da matemática, de pedagogia, a primeira coisa que eu digo a eles é: esqueçam a palavra ensinar. O professor não ensina. Aí eles entram em choque, né? Porque justamente eu digo isso para deixá-los desequilibrados nesse momento. Pensar, se o meu papel não é ensinar, então qual é o meu papel como professor? E aí a gente vai ao longo do semestre construindo o que é o papel do professor. E o papel do professor, resumidamente, é possibilitar condições de aprendizagem para os nossos alunos. Então é esse o nosso grande papel. Então, se o nosso aluno aprende, está subentendido o ensino. Agora, eu não posso dizer que ensinei e meu aluno não aprendeu. Acontece muito. Então, vamos pensar numa proposta de ensino onde o aluno traz as problemáticas para a sala de aula e o professor, junto com ele, vai discutir. O professor, ele tem que ter um conhecimento muito além do aluno. Então, jamais o professor vai ser igualado ao aluno. O conhecimento do professor deve ser sempre além do aluno. Para ensinar, professora? Não. Para possibilitar as condições de aprendizagem. Porque eu só posso possibilitar essas condições de aprendizagem para os meus alunos se eu domino muito bem o conteúdo. Por quê? Eu dominando bem essa ciência, eu vou poder fazer excelentes perguntas, tirar o meu aluno do lugar, proporcionar condições dele pensar e refletir acerca desse conteúdo que eu quero que ele desenvolva de diversas maneiras, de diversos contextos, com diversos exemplos. Então é dessa forma que eu, como professor, preciso me colocar na sala de aula. A sala de aula invertida, ela pode ser pensada
ensinar, que é o transmitir o conhecimento, como a gente diz, né? Então, eu chego na sala de aula, transmito o conhecimento, passo um leque de atividade, volto para casa. Agora vai fazer. Chega em casa, o menino não consegue fazer, porque ele não aprendeu. Vamos fazer diferente. Estudo o conteúdo, trago as questões para a sala de aula e vamos fazer juntos, vamos resolver os problemas juntos. Aí a gente vai ver a diferença na aprendizagem. Né? Quando eu, professor, coloco a sala de aula como espaço de aprendizagem. E para isso eu preciso ser um professor muito bem atualizado, ter um conhecimento muito grande da minha ciência, para poder ter essas condições de criar essas possibilidades. O professor Jonatas falou aqui do Rubem Alves, né? E eu gosto muito de uma das frases dele, que ele vai falar, que ele estava pensando muito numa concepção de professor diferente. Um professor que ia para a sala de aula encantar, um encantador de alunos. Olha só, gente, um encantador de alunos. Então, se eu domino bem a minha ciência e eu vou para a sala de aula com propostas que vou colocar o meu aluno em ação, engajando ele com esses conhecimentos, eu estou nesse momento, professor, fazendo a inovação. O professor Fabiano falou da questão de será que meu processo de ensino tem alguma base teórica e metodológica? Qual é a minha concepção de ensino e de aprendizagem? Né? Qual é a minha concepção que me embasa? Então, eu preciso entender que profissional eu quero formar. E dentro dessa concepção, desse profissional que eu quero formar, eu estou embasada numa teoria de aprendizagem, tá? E numa metodologia. Ontem vocês tiveram uma aula sobre metodologia de ensino, né? Com o professor Hermínio, falando aqui sobre a sequência pedagógica e colocando para vocês as possibilidades que é o professor estar na sala de aula, observando os processos de aprendizagem. Então, para a inovação pedagógica, o primeiro passo é eu me libertar de ser o centro, viu, professor Manuelito? Muito bem colocado. Eu saio do centro. Joselito, desculpa. E o professor Joselito, muito obrigada, a sua fala foi muito interessante, porque trouxe essa reflexão de que eu, professor, saio do centro. Né? Mas eu saio do centro não para cruzar os braços, mas eu saio do centro para proporcionar aprendizagem aos meus alunos. Radford, que é um teórico da teoria da objetivação, ele trabalha com esses processos de aprendizagem e ele vai dizer que o professor está ombro a ombro com o aluno na sala de aula. Ele está lá, né, expondo o que ele sabe, né? Porque nós passamos anos e anos na universidade, a gente pode passar uma aula de 50 minutos falando com os alunos tranquilamente. Durante o semestre, podemos falar horas e horas do que nós aprendemos. Mas nós não estamos ali para fazer isso, não. Nós precisamos dar oportunidade dos alunos. São eles que precisam aprender. São eles. Eu já aprendi. Eu já fiz o meu papel, falando como professor. Então, subentende-se que eu domino muito bem a minha ciência. Então, o papel importante ali é de engajar o aluno para que ele compreenda e aprenda bem essa ciência, para poder se formar e ser um grande profissional. Então, é para isso que nós precisamos sair do centro e colocar os nossos alunos e trabalhar com eles, como diz o Radford, ombro a ombro, entendendo que não é só saber, não é só construir o conhecimento científico, mas é entendendo também que aquele sujeito é um ser completo, um saber que via ser, né? Eu sei e eu tomo a atitude diante do que eu sei, porque a gente está cheio de profissionais que têm a ciência, mas não têm a formação humana, né? Socioemocional, que isso é muito importante hoje no século XXI para a inovação pedagógica.
professores terem conhecimento de que sua ciência ela está permeada de outras competências, que não é só saber científico. Eu preciso também, como professor, ter as competências socioemocionais, porque eu preciso formar cidadãos, né? Não é só um engenheiro que vai construir um prédio, porque ele sabe fazer todos os cálculos matemáticos, mas entender onde é que ele vai construir esse prédio, quais são os benefícios e os malefícios para a sociedade que ele vai fazer essa construção. É um médico que vai operar, né? E ele saber as condições que aquele paciente tem, até onde ele pode ir com aquele paciente, a ética profissional. Eu coloquei até nos slides, né? A ética e a moral têm estado juntos no nosso processo como professores, né? Então, nós precisamos, a nossa ciência precisa estar impregnada, né, das nossas teorias, das nossas concepções do que é ensinar e aprender no século XXI, as nossas metodologias, colocando o aluno sempre em situação de aprendizagem. Quanto menos nós, professores, ensinarmos na sala de aula, mais o nosso aluno vai aprender. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque nós, professores, seremos os professores, não os facilitadores, né? Mas os professores, organizadores da aprendizagem. Seremos esses profissionais na sala de aula. É fácil fazer a inovação pedagógica, é fácil ser um professor inovador, ninguém diz que é, né? É um chamado que se faz a docência do século XXI. É sermos professores cada vez mais inovadores e incomodados com o não aprendizado dos alunos, porque é muito fácil, entre aspas, reprovar um aluno. Difícil é a gente pegar um aluno reprovado e fazer ele avançar, até ele conseguir a aprovação, né? Então, são desafios que estão aí postos para nós como professores, e nós precisamos cada vez mais entender que nesse processo de inovação pedagógica, nós professores somos atores importantes, no sentido de que vamos para a sala de aula com muito embasamento teórico, muito conhecimento da nossa ciência, mas também muito aberto para os aprendizados, para as mudanças, entendendo que a ideia de controlar, dominar, elas precisam ser superadas por um paradigma de possibilitar a aprendizagem, trabalhar junto com o aluno, entendendo que o nosso papel de professor nunca será substituído. Lá no comecinho do século, anos 2000, começaram a se trazer para a sala de aula os computadores. Alguém lembra? E aí é uma questão, não, computador não, porque o computador vai substituir o professor. E isso nunca vai acontecer, gente. As tecnologias, as ferramentas nunca vão superar o humano. O professor vai ser sempre importante nesse processo, porque inovador não são as tecnologias. Inovador é o professor. Então, quem vai ser substituído no século XXI é o professor, que não é inovador. E não a tecnologia substituir o professor. Isso não vai acontecer. Então, nós, professores, precisamos inovar para engajar cada vez mais os nossos alunos.